Olá! Hoje eu vim falar com você sobre equilíbrio e desequilíbrio. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente normalmente acha que é algo que está equilibrado, que tem a mesma quantidade num extremo e em outro, ou é a média aritmética entre os opostos, os extremos. Só que tem um probleminha. Equilíbrio não é estático, ele não é uma média aritmética, ele não é matemática. O equilíbrio na vida, ele acontece de forma dinâmica, como no andar, por exemplo. Quando eu ando, eu me desequilibro para me equilibrar novamente. Quando eu vou trocar o meu passo, eu tenho que me sustentar num único pé, para depois colocar os dois pés no chão. E isso causa um desequilíbrio. Então eu estou o tempo inteiro me desequilibrando, encontrando novamente o meu centro para me equilibrar novamente. E isso é o equilíbrio dinâmico da nossa vida. Isso não acontece só em questões físicas e biométricas, como o andar, mas ele também acontece na nossa vida emocional, na nossa psique. O desequilíbrio, ele é a ordem do caos, assim como a desorganização é a ordem do caos. E para você encontrar o equilíbrio, tudo que você precisa fazer é nada, na verdade. Enquanto você estiver buscando o equilíbrio, você não vai encontrá-lo, porque ele não é algo que se encontra lá fora, ele está aqui dentro. E dentro como? Você tomando conta, assim, incorporando você mesmo no seu corpo, tornando-se um avatar do seu próprio corpo, e deixando o seu corpo dizer para você qual é o equilíbrio, qual é o lugar onde está equilibrado, onde tem uma harmonia, mesmo na desarmonia. Porque muitas vezes também a gente acha que o equilíbrio é uma coisa que, encontrei o equilíbrio na minha vida e ele nunca mais vai mudar. Lê do engano, como diria minha mãe, porque o equilíbrio, ele é o tempo inteiro alcançado, assim como o andar. A gente se desequilibra e equilibra, desequilibra e equilibra, desequilibra e equilibra. E para que a gente prossiga, é necessário desequilíbrio. No momento em que eu vou fazer alguma mudança, seja ela qual for, existe um desequilíbrio para novamente me reequilibrar. Que é um pouco o que a gente já falou sobre organização e desorganização. Se você não viu ainda o vídeo, volta no canal aqui e você vai encontrá-lo. Desorganização e organização, o ciclo do inevitável. E para que você possa se equilibrar, é necessário você permitir que o seu corpo defina isso, encontre esse equilíbrio. A gente está sempre no esforço para trazer organização para o caos, sempre no esforço querendo reequilibrar as forças, reequilibrar a nossa vida, tomar conta, controle da nossa vida, porque ela está sempre se desequilibrando, porque é normal a vida se desequilibrar, né? Todo dia a gente tem tsunamis, pequenos e grandes tsunamis na nossa vida. E o equilíbrio acontece não numa linha tênue, mas na incorporação completa do presente, deste momento aqui e agora. Quando você consegue permanecer e encontrar a vida como ela é, como ela se desenrola e emerge a cada instante. E, como diz o meu professor John Kabat-Zinn, colocar um tapete vermelho de boas-vindas para todas as coisas que estão acontecendo, sejam elas boas, ruins, gostosas e não gostosas, prazerosas ou não. Porque o bom, o ruim, o prazer e o não prazer está mais voltado para a nossa bolha narcisista do eu, do meu e do mim, daquilo que é bom para mim, e não só em detrimento dos outros, mas o que é bom para mim. Eu gosto de amargo e não gosto de doce, e isso acaba definindo a gente, define tanto que a gente se desequilibra, porque a gente
não permite que o nosso corpo nos guie com a sabedoria inata que ele tem de dezenas de bilhões de anos. O nosso corpo tem sido prototipado. Então ele sabe mais do que a minha mente, que é novinha, que a mente aconteceu com a nossa espécie, o Homo sapiens. E essa mente é muito nova e às vezes quer controlar as coisas para encontrar esse equilíbrio que é um esforço. E se existir esforço, é complicado, tá errado, entre aspas. No esforço, a gente não consegue o controle, a gente só vai causar mais desequilíbrio. O equilíbrio é encontrado no domínio. E outro dia teve uma confusão entre esses termos domínio e controle. E domínio é muito diferente de controle. No domínio eu tenho a sabedoria, o conhecimento do que é que está acontecendo e consigo navegar nisso que está acontecendo porque eu domino as minhas reações. Domínio não no sentido de controle, mas no sentido de conhecimento, no sentido de saber como navegar nisso. É a mesma coisa que você ter o domínio do seu corpo para andar, para correr, para surfar, para navegar. Você precisa ter o domínio do seu corpo. Domínio não necessariamente é controle, é sabedoria, é conhecimento sobre ele. E com isso acontece uma conexão, uma unidade. E nessa unidade você consegue se movimentar muito melhor e equilibrado. O desequilíbrio, ele é a lei natural, é a lei do caos. E ele acontece a todo momento que a gente é impactado com informações. E a gente é impactado com informações a todo momento. Então, esse desequilíbrio, ele é absolutamente natural, porque se eu estou no mundo, eu estou recebendo informação e eu estou me desequilibrando a todo momento. O problema é quando eu me identifico com esse desequilíbrio e passo a me desesperar com ele, passo a querer fazer diferente, a controlar o desequilíbrio para não me desequilibrar. E quando eu quero não me desequilibrar, o que acontece é uma paralisia. Porque para andar, para prosseguir, o desequilíbrio faz parte da história. É como achar o equilíbrio quando você é criança. Vamos pensar no bebê. O bebê, 9 meses, 10, 11, 12, ele começa a explorar, não só os 9, 10, 11, 12, mas ele começa a explorar o equilíbrio dele. Ele começa a explorar, sentar, engatinhar, ficar de pé. E no momento em que ele consegue ficar de pé e ele fica feliz com isso, que ele conseguiu uma coisa, numa perspectiva diferente, ele cai. Ele cai, ele se levanta e se reequilibra novamente. E aí cai novamente e se reequilibra novamente. Até ele descobrir quais são as musculaturas, quais são os músculos que ele precisa contrair, deixar tenso, ter um tônus para ele permanecer em pé. E nessa permanência em pé é que ele aprende como ele domina essa musculatura para permanecer em pé. E é assim que ele consegue ficar em pé. Depois que ele fica em pé, ele começa a tentar andar. E de novo ele vai descobrindo como é que é andar enquanto ele anda. Porque ele não sabe o que ele tem que mexer. E a gente muitas vezes acha engraçado, né? As crianças, que a gente vê as crianças, os bebezinhos, eles olham pra gente e dão risada, né? E muitas vezes a gente acha que eles estão dando risada pra gente. E às vezes eles estão tentando abanar a mão, né? Porque eles não sabem o que eles precisam fazer. Então, para fazer qualquer coisa, ele se contorce inteiro, porque ele não tem noção do que ele precisa fazer. E como diz um mentorado meu, a prática traz para você a intimidade com isso e você deixa que o seu corpo diga para você o que fazer. Só que para isso você precisa ter a conexão. A conexão consigo mesmo em desequilíbrio. Mesmo quando você está entre os passos, você precisa estar conectado. E isso vai trazer para você informações de como se equilibrar. Porque você ganha intimidade com aquilo que está acontecendo.
você deixa o seu corpo encontrar esse caminho e te dizer quais são os músculos que você usa para ficar em pé, para dar o próximo passo, para abrir a boca, para mastigar, para manter o seu esfíncter contraído e não fazer xixi na calça no primeiro momento em que você tem vontade de fazer xixi. Percebe? Muito simples, é só deixar o seu corpo guiar você. A sabedoria do seu corpo guiar você. Mas isso só funciona se você estiver conectado. E conectado significa sabendo ouvir o que o seu corpo está te dizendo. Sabendo ouvir os sinais, ler os sinais que o seu corpo está te dando. E isso você não aprende na escola, você não aprende no seu doutorado, no pós-doutorado. Você aprende vivendo. Quando o bebê aprende a andar, andando. Ficar em pé, ficando. E você vai descobrindo, à medida em que você vai fazendo, como se faz. E deixando, permitindo que você vá sabendo o que é que está acontecendo enquanto está acontecendo. E com isso criando intimidade com a situação. E desse jeito você vai podendo se reequilibrar. Porque o seu corpo está desenhado para isso. Seu corpo está desenhado para o equilíbrio. Pensa aí. Você está cozinhando, cortou o seu dedo. No momento em que você cortou o seu dedo, obviamente ele começa a sangrar. Nesse sangramento, né, existem várias células. Uma delas se chama plaqueta. A plaqueta é uma célula que vem e começa a fazer uma barreirinha, como se a gente estivesse num rio e como colocasse sacos de areia no rio para represar aquela água. Aqui também acontece a mesma coisa. Essa plaqueta vai colocando barreirinha ali para parar o sangramento. Aí o sangue para de jorrar, de sair do seu corpo. No momento em que ele para de sair do seu corpo, começa a se formar uma pequena colinha, um pequeno gelzinho chamado fibrina. Essa fibrina sela o corte e impede que as células continuem saindo. E aí essa fibrina vai refazendo o tecido que foi cortado. E depois de 3, 5, depende do corte obviamente, mas 3, 4, 5, 7 dias, tá perfeito, não tem corte nenhum mais. Talvez uma cicatriz, dependendo do tamanho do corte. Você ficou pensando para fazer isso? Não, né? Seu corpo fez sozinho. E por que você não confia nele no momento em que você tem que tomar uma decisão? No momento em que você tem que se reequilibrar, quando você recebe uma notícia qualquer. Ele vai fazer por você o que ele sabe fazer, que é te curar. Então a dualidade entre desequilíbrio e equilíbrio é porque a gente entende que equilíbrio é uma coisa estática e que uma vez que eu consigo isso, nossa, o resto da minha vida eu vou ver equilibrado. Equilíbrio é uma escolha de todo momento, de todo dia. E essa escolha é a escolha de conectar-se com o seu corpo, perceber e saber o que está acontecendo no momento em que está acontecendo. E isso é o melhor que você pode fazer por você e por todas as pessoas que estão do seu lado. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua prática. E se você gostou, deixa o seu like no canal e me conta nos comentários qual é o seu maior desequilíbrio. Até o próximo vídeo.